Olá, meus programadores! Sejam bem-vindos ao canal da Code++. Hoje o tema do nosso vídeo vai ser sobre software, sobre algoritmo. Muitas pessoas vieram no meu WhatsApp, no meu Instagram e ficaram enchendo o meu saco falando: ai Gui, o que é software? O que é algoritmo? O que algoritmo faz? Algoritmo é alguma coisa de comer? Teve gente que falou isso também. Devido a tantos pedidos, hoje finalmente eu vou falar sobre algoritmos aqui no canal. Nosso primeiro vídeo sobre um tema muito pedido. Então se você tem interesse em saber sobre algoritmos, continue aí no vídeo porque eu tenho certeza que eu vou tirar muitas dúvidas suas. O que seria algoritmo? Basicamente, algoritmos são ordens, instruções que nós utilizamos para resolver um determinado problema. Esses problemas variam de problemas matemáticos, execução de tarefas ou até mesmo cálculos e equações. A origem da palavra algoritmo vem especificamente de um matemático chamado Al-Khwarizmi. Não sei pronunciar muito bem, sou péssimo em pronunciar nomes. Quando se fala em algoritmo, a galera normalmente pensa em computadores, tecnologia ou até mesmo códigos complexos e difíceis que a galera não imagina como se resolve ou executa. Mas na verdade é bem mais simples do que aparenta ser. Como eu disse, um algoritmo são passos, são ordens que a gente dá a um computador que façam que a gente chegue a um determinado objetivo. E esses passos são feitos de forma finita e bem definidas. Ai Gui, o que eu preciso para criar um algoritmo? Se você está se perguntando isso, eu vou te explicar. Um algoritmo ele necessita de dados de entrada, que normalmente é conhecido como input, e os dados de saídas, como é conhecido como output. Você lembra que no início do vídeo eu comentei sobre as instruções e tudo mais que servem para chegar a um determinado objetivo? Normalmente esses dados de entrada e dados de saída são manipulados por essas instruções. Vamos usar um exemplo de uma receita de bolo. Ela vai ter os ingredientes necessários. Nesse caso, os ingredientes necessários seriam os dados de entrada, o nosso input. O passo a passo para realizar a receita seria o processamento ou as instruções lógicas. Então, aqueles passo a passos que eu conversei sobre as instruções que servem para chegar no determinado problema seriam o passo a passo que a gente faria com os ingredientes que nós teríamos nessa receita de bolo. Tendo as instruções bem definidas, nós conseguiríamos atingir o resultado esperado, que seria o prato finalizado. Neste exato momento você está vendo minha tela e provavelmente está se perguntando que ferramenta é essa daqui. Essa ferramenta é uma ferramenta que vai nos auxiliar, nos ajudar a construir fluxogramas. Normalmente quando eu estou preso em alguma demanda no código, não está fluindo no código, minha cabeça está quase explodindo, eu venho para esse ambiente aqui, eu crio fluxos, eu alinho minhas ideias e depois eu volto para o código após eu ter entendido o que tem que ser feito realmente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um fluxo de um algoritmo para ver como é que ele funciona. Basicamente eu criei um quadradinho aqui bonitinho, coloquei o algoritmo aqui dentro, esse daqui vai ser o nosso algoritmo. Agora o vídeo ele vai andar um pouquinho mais rápido porque eu vou criar algumas flechinhas, alguns quadradinhos a mais aqui, mas de qualquer forma eu vou explicar para vocês bem bonitinho. Beleza? Após 3 anos montando essa estrutura, eu consegui finalmente terminar de montar ela. Mas enfim, bora lá. Tendo a ideia de que o algoritmo é esse quadradinho aqui, a gente também tem que ter a ideia de que as flechinhas são apontamentos para o que consiste o algoritmo. Lembrando que no início do vídeo eu falei que são 3 passos que consiste o algoritmo. Tem o input, que são os dados de entrada, tem o processamento, né, que seria as instruções que são desenvolvidas para resolver um determinado problema, e o output, que seria os dados de saída. Tendo em mente aqui essa estrutura, a gente pode separar por partes. A primeira parte, o que seria os dados de entrada? Seriam o problema. O problema seria, né, entrada. E o que seria o problema? O que seria essa entrada? São dados
referentes ao problema a ser resolvido. Beleza, a princípio esse seria o nosso primeiro passo de um algoritmo. Esse é o primeiro passo que consiste em um algoritmo. Segundo passo, o que seria? Segundo passo é o procedimento. O que seria o procedimento? São instruções. São as instruções... escrevi tudo errado, meu Deus. São as tô analfabeto hoje. São as instruções que são desenvolvidas para resolver um determinado problema. São as instruções que são montadas para resolver um determinado problema, ou determinado objetivo final. Então, são instruções. Beleza, tendo isso daqui em mente, o que vem o terceiro passo agora? Basicamente, o terceiro passo é os dados de saída. O que seria esses dados de saída? Os dados de saída, eles seriam os dados já processados. A gente tem um problema a ser resolvido. Esses problemas são dados de entrada, como eu te expliquei, são aquelas variáveis lá no início do vídeo. A gente tem o processamento, que seriam as instruções a resolver esse problema, e os dados de saídas, que seriam o problema já resolvido, os dados de entrada processados, dados de saída. Tendo essa ideia bem abordada, agora você já sabe o que consiste um algoritmo. Ele consiste basicamente num problema, que são os dados de entrada, processamento, né, são as instruções, e os dados de saída. São esses três passos que consiste um algoritmo. Lembrando que é muito importante você implementar seu algoritmo tendo em mente, almejando o objetivo que você quer alcançar. Porque a sua implementação vai depender bastante do objetivo que você tem em mente e quer ser alcançado. E a sequência dessas instruções para te chegar nesse objetivo, ela tende a ficar mais complexa quando envolvemos diferentes situações. Então, quanto mais cenários englobamos, o algoritmo ele vai crescendo de forma exponencial e ficando cada vez mais complexo. Um exemplo disso é um computador que trava bastante. Ele trava porque ele está recebendo informações que não foi programado para processar. Ou seja, não foram considerados todos os cenários. E uma coisa importante a se seguir é uma loja sistemática. O que é uma lógica sistemática? Por exemplo, se você está fazendo um bolo e você pular a etapa que é adicionar os ingredientes, você nunca vai chegar no resultado final desse bolo. Praticamente você não vai ter um bolo no final. Com o código é a mesma coisa, você tem que seguir o passo a passo certinho, ler linha por linha, validar para que ele atinja o objetivo final. Se você pular algum passo, você não conseguirá resolver da forma que você pretende. Mas aí você pode estar se perguntando, ou até mesmo não se perguntando, mas enfim. Em que consiste a estrutura de um algoritmo? A estrutura do algoritmo normalmente se consiste em variáveis e comandos de repetição. E você deve estar em choque pensando, nossa, variáveis e comandos de repetição? O que é comandos de repetição? O que é variáveis? Meu Deus, eu não sei o que tá. As variáveis são informações de entrada inseridas que determinam aonde o algoritmo poderá ir. Então, em outras palavras, normalmente é aonde o algoritmo vai chegar, que é o nosso objetivo massacrado e resolvido. E esses dados de entrada mais comuns são conhecidos como texto, inteiro, lógico e real. Trabalhar com outras linguagens de programação, talvez você veja nomes diferentes, mas com o mesmo intuito e as mesmas situações que talvez você precise utilizar. Beleza, mas agora vocês já sabem o que são as variáveis. O que são as variáveis, o que elas são, né? Elas são os dados de entrada que a gente precisa para conseguir determinar onde o algoritmo pode chegar. Mas e os comandos de repetição? O que é comando de repetição? Os comandos de repetição consistem em se e enquanto. Também tem outras estruturas de repetições aí que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Vou mostrar até como funciona, como se desenvolve, para que serve. Para que o algoritmo saiba o que fazer quando determinados processos ocorrem e o que fazer se eles mudarem ao meio do caminho. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, que eu acho até bem interessante eu mostrar para vocês como é que funciona, como é que a gente implementa um algoritmo, como é que a gente cria estrutura de repetição, o que é uma variável, para que ela serve, o que ela seria, o que ela faz ali dentro do sistema e tudo mais. Então, se você quer ver isso na prática, mete o like, comenta aí embaixo, porque é o nosso primeiro vídeo. Então, finalmente, nosso primeiro vídeo saiu. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas suas sobre algoritmo. Mas basicamente, algoritmo é uma sequência de ordens que a gente faz para resolver um determinado problema. Explicando mais sobre as variáveis, elas são dados de entrada que nós utilizamos para resolver o determinado problema. A gente precisa desses dados. E os comandos de repetição é aquilo que vai fazer com que a gente repita um comando
várias e várias vezes. Então eu espero de coração que eu tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Talvez tenha aumentado a ambição de vocês por querer aprender programação. Se você quer conhecer a Code++, entra no link aí embaixo que vai estar na descrição. E até o próximo vídeo. Obrigado, meus programadores. Valeu!